Olá, boa tarde. Eu tive que fazer essa gravação porque eu tenho uma consulta que surgiu de última hora, que eu fui avisado há pouco, e eu não posso jamais faltar porque eu estou tentando essa consulta há um bom tempo. Então eu farei algum rápido comentário sobre a origem e a evolução do Estado, e a gente finaliza amanhã, hoje e amanhã, portanto, em torno dessa questão da origem e evolução do Estado, hoje, essa gravação, né, como aula, e amanhã a atividade, e a gente entra, então, portanto, num recesso natalino e volta a se encontrar só em janeiro para a finalização do nosso curso. Eu enviei para vocês um texto, né, um texto pequeno do Norberto Bobbio, que traz um pouco a referência da origem do Estado. Mas antes eles fazem uma discussão sobre o nome, né? O nome dessa coisa que passa a ser comumente utilizado como Estado para designar, né, o domínio ou a organização sobre um determinado grupo social em um determinado território. Tanto é que, modernamente, quando a gente fala Estado no sentido de nação, se orienta exatamente por três grandes atributos ou três aspectos de sustentação, né? Que é povo, o território e soberania, né? Então esses pressupostos caracterizam, portanto, uma nação ou uma Estado-nação. Todo Estado-nação tem que ter necessariamente um grupo social denominado povo, né, que constitui aquela organização social, um território onde esse povo se encontra, portanto, assentado, né, e tem que ter soberania, não pode, portanto, depender de um outro Estado-nação, certo? Lembre-se aí da independência do Brasil em 1822, ok? Bom, como vocês podem ver aí no texto, a origem do nome, né, do ponto de vista da categoria, ela é utilizada para designar, né, essa organização em torno de um determinado grupo social em um determinado território há muito tempo. Né? Você vai encontrar isso já nas organizações sociais que a gente já apresentou para vocês como organizações escravistas clássicas, Roma e Grécia, né? E vai se organizando ao longo dessa evolução da humanidade e se estrutura precisamente enquanto categoria na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então vocês podem encontrar o uso de uma categoria para referenciar a forma de organização de indivíduos em um determinado território, já lá na estrutura romana e na estrutura grega, né? Polis, na estrutura grega, como uma referência de organização de povos em um determinado, com um determinado amparo de domínio maior sobre o indivíduo, e res pública na estrutura romana com esse mesmo sentido. Há, portanto, uma perspectiva já lá na Antiguidade Clássica de que se sobrepunha sobre interesses individuais dos indivíduos um interesse maior organizado por um ente que prezava coletivamente por essa organização em um determinado território. Evidentemente, né, na medida em que vai se avançando nas relações sociais, né, essa mesma situação ela vai evoluindo para categorias que buscavam adequar de forma mais ajustada, né, essa forma de domínio. Tanto é que ela vai ser cunhada, precisamente cunhada no sentido de
passar a ter um uso recorrente na transição, como já falei, da Idade Média para a Idade Moderna, a partir de um pensador chamado Maquiavel. Como vocês podem observar no texto, não sei se vocês já leram o texto O Príncipe de Maquiavel, né? É o príncipe, não é o Pequeno Príncipe, né? Ele abre falando exatamente, né, dessa forma de domínio e utiliza a palavra Estado. Então, já lá no comecinho do século XVI, portanto, em 1500 e alguma coisinha, né, já era recorrente o uso do Estado, da categoria Estado, em substituição daquelas outras formas mais clássicas, para denominar, né, essa forma de organização de indivíduos em um determinado território. Mas o que é que... por que é importante o Boublil tratar dessa origem do nome? Porque a origem do nome é importante não só porque mostra a evolução do pensamento, né, sobre a política, sobre o pensamento, a evolução do pensamento sobre o pensamento político, né, mas, sobretudo, porque essa evolução ela vai estruturando mais e melhor uma ideia que é fundamento da ciência política. Nós já vimos aqui, né, que quando a gente fala em poder político, nós estamos falando, né, de poder de Estado. Então, quando eu digo, me refiro a Estado, eu estou me referindo a um tipo de poder específico, que é o político. Então, quando a gente estuda ciências políticas, nós estamos precisamente falando, estudando, refletindo sobre esse tipo de poder, que é a política, né? Então, na medida em que a gente vai refletindo sobre política, a gente também vai, e é inseparável, a gente vai refletindo sobre essa forma de organização de indivíduos em um determinado território. Então, refletir sobre política é refletir como esse ente ele vai organizando as relações sociais nesse determinado espaço, né? É por isso, portanto, que é importante a gente perceber, né, a origem, a evolução desse ente, né, que a gente chama de Estado. E há praticamente um consenso historiográfico, né, e aí toma-se como referência o pensamento marxista, né, no sentido de mostrar um momento histórico em que esse ente responsável pela forma de organização surge. Por que toma-se como referência, né, eu estou falando o marxismo? Porque vocês já viram lá nos assuntos anteriores a questão do justnaturalismo ou dos liberais, né? Para eles, a fonte, portanto, do pensamento estar em um estado natural, um estado de natureza, né? Que efetivamente é uma construção abstrata e que não tem nenhum respaldo histórico de comprovação de existência desse tipo de estado. Portanto, é uma abstração, é uma idealização, né? E isso, evidentemente, vai sendo estruturado pelos liberais nesse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Depois, os próprios liberais, né? Não esses liberais clássicos que nós vimos aí, Locke, Rousseau e etc. e tal, né? Mas os outros liberais mais contemporâneos, né? Ou modernos e contemporâneos, ele incorpora essa noção de Estado tal qual, né, os estudos históricos comprovam essa existência, né? Então, onde é que surge esse Estado ou esse ente, né, essa condição, vamos dizer assim, de que um ente se sobrepõe, né, ao interesse individual para tratar de interesses coletivos? Na dissociação da estrutura ou organização social primitiva. Na sociedade primitiva, nós já vimos isso, né? Nós temos uma socialização dos espaços e do trabalho em que todos, né, trabalham de forma comum para garantir as necessidades e as demandas do grupo social.
Essas estruturas, elas se dão a partir de grupos familiares, né? Ou de referências familiares, e essas referências familiares, na medida em que eles vão produzindo excedente, eles começam também a produzir outras relações sociais, né? Que é a constituição da família, que inicialmente tem como referência o matriarcado, depois passa para o patriarcado. E em torno dessas transformações sociais, surge não só, né, o excedente e uma forma de apropriação desse excedente, surgindo, portanto, aí, né, uma forma de domínio sobre os meios de produção e o controle sobre os meios de produção, portanto, surgindo a propriedade privada e assumindo um papel sobre esses vários grupos sociais, esses clãs, e essas várias propriedades, né, esse ente que passa a ser denominado, portanto, aspas, como Estado. Então, o Estado está intimamente associado à dissolução, né, dessa forma de organização chamada comunal ou primitiva. Portanto, está intimamente associado ao surgimento da propriedade privada e ao surgimento da classe, porque a partir de então passa a ter pessoas que têm a propriedade dos meios de produção, portanto que têm a propriedade, e pessoas que não têm a propriedade, né? E aí quem não vai ter a propriedade se institui historicamente como uma classe trabalhadora. Então, quando há o rompimento dessa sociedade primitiva, a forma de emergência dessa organização social, que vai ser chamada Estado, passa a ser denominada como um Estado clássico, né? Que é, portanto, o Estado da experiência assentada em um tipo de obrigação, que é a escravidão. Já falamos várias vezes com vocês. E aí a gente vai ver Grécia e Roma, né? Nesse Estado